Hoje de manhã aconteceu uma coisa muito interessante. Essa palavra que eu vou ministrar, eu ministrei uma vez lá na nossa igreja já faz um tempo, e ministrei uma vez lá no Mevan, Itajaí, num congresso. E eu estava fazendo meio que um apanhado de tudo que tinham falado, Marcos. Aquele tempo que a gente teve de manhã foi um apanhado de tudo que falaram lá, para poder entrar na mensagem. Mas a gente acabou fazendo esse apanhado e a gente não entrou naquilo que estava aqui escrito para a gente falar. Mas agora eu queria realmente fazer diferente, e eu queria que a gente usasse nessa noite, nesses minutos que a gente tem, uma poesia de um dos grandes poetas brasileiros, chamado Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond, ele escreveu uma poesia que fala sobre os dilemas da vida. Entre tantas poesias que ele escreveu, uma delas se tornou muito conhecida, virou música, virou tema de dramaturgia, virou tema de cinema nacional, virou tema para muitas coisas. É uma poesia que trata um nome muito comum no Brasil, pegou um nome muito comum no Brasil, e antes de dizer esse nome, ele pergunta: e agora? E agora? E agora, José? Essa poesia de Carlos Drummond é conhecida, está no consciente coletivo de todos nós. Todos nós conhecemos essa poesia, e especialmente as esposas falam para os maridos quando dá tudo errado: e agora, José? Ou os maridos dizem para as esposas, ou seus líderes falam para os seus liderados, e vice-versa. Mas sempre quando a coisa aperta, sempre quando a gente está numa bifurcação de existência, essa poesia ela é trazida à memória. E agora, José? O que a gente vai fazer diante dessa situação? E eu queria que a gente lesse a poesia. A gente vai ler a Bíblia também, fica tranquilo. Mas eu queria que a gente lesse a poesia de Carlos Drummond, para a gente tentar se situar aqui na mensagem que a gente quer trazer. E agora, Magali? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama protestos. E agora, José? Quando chegar no e agora, José, você lê junto comigo, amém? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José? E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, parece se encostar, sem cavalo preto, que fuge a galope. Você marcha, José. José para onde? Termina aí, né? José para onde? Olha só, todas as possibilidades de conflitos e de problemas estão descritos nessa poesia. Parece estranho, parece esquisito lê-la, mas ele está trabalhando com todos os dilemas da vida, com todas as problemáticas que a vida pode trazer. Se você batesse na porta, mas não há porta. Se você fosse para o mar, mas o mar secou. Então, todos os dilemas que a vida traz.
Todas as problemáticas que a vida reserva para todos nós estão descritas nessa poesia. E nós, na nossa inconstância, nas nossas fraquezas, nas nossas oscilações emocionais, é muito provável que não haja em nós força para responder esses dilemas. E diante deles, diante do e agora que a vida traz, e não importa que agora a vida traga, ela vai trazer algum e agora para você, a gente fica, sabe, sem resposta. Às vezes a gente cai, às vezes a gente para de andar. E aqui, Drummond até trabalha, de certa forma, um estímulo, diz, você é duro, José, você não para. Mas e não tem cavalo, não tem valsa, não tem música, não tem prazer, não tem beleza alguma ao seu redor. E agora você continua caminhando porque você é duro. Mas há de convir comigo que nem sempre a gente é duro bastante. Que algum tipo de agora na vida nos paralisou e nos deixou em algum lugar aonde a gente estacionou, aonde a gente parou de andar, aonde a gente desanimou, onde algum tipo de percalço, sabe, foi tão mais forte do que a nossa vontade de viver e de vencer. E a gente acabou tropeçando em algum e agora. Quando a vida te surpreende com alguma situação que não estava, sabe, no radar dos seus planos, o e agora ele soa muito alto. E talvez alguns de nós aqui nessa noite estão vivendo algum tipo de e agora. Estão vivendo algum tipo de pressão, onde a vida está te perguntando, e agora? E agora? O interessante seria se a gente lesse esse texto e colocasse o nosso nome no lugar do nome de José. Diante das problemáticas da vida, diante dos problemas que a vida traz. Sabe, a poesia agora José fala das adversidades que são inevitáveis, da tristeza que está presente na construção da vida humana. E o que está presente, pastor? Depressão, doença, tristeza. Falando em depressão, doença, tristeza, eu venho dizendo que a gente precisa resgatar o direito de ficar triste. Essa geração e esse tempo nos roubou o direito de ficar triste. E parece que você tem que ser feliz o tempo inteiro. Sabe, irmão, deixa eu te dizer uma coisa para você, depressão é doença, tristeza não. Tristeza é parte da nossa vida, e a gente vai passar por muitas tristezas. É uma promessa, no mundo tereis aflições. Você não tem opção. A gente cantou uma música hoje, que diz, e se eu passar pelo fogo, mas não existe um si no texto. Quando passares pelo fogo, você não vai se queimar, porque você vai passar pelo fogo. Você vai passar pelas águas. Não é um si, não. E a gente precisa resgatar muito o direito de ficar triste, porque as pessoas estão se autodiagnosticando com depressão. Às vezes uma criança triste é uma criança depressiva. Para com isso. Depressão é doença. Tristeza não. Tristeza é parte da vida. Ele, sendo Deus, sendo filho de Deus, aprendeu a obediência por meio da tristeza, do sofrimento. Estamos juntos aqui? Mas a vida reserva isso para a gente. Rubem Alves escreve um livro que já é maravilhoso no título. E ele diz que ostra feliz não faz pérola. A ostra tem que ser ferida para produzir pérola. O único homem perfeito aprendeu o caminho, sabe, do aperfeiçoamento, aprendeu a caminhar, aprendeu a andar, aprendeu a desenvolver aquilo que Deus o chamou para desenvolver, através do sofrimento. Quem pode responder aos dilemas propostos por Drummond? Quem pode responder a todos as problemáticas que a poesia traz? Se você substituísse o seu nome pelo José, em todos aqueles problemas, talvez você está buscando saída para responder um problema de agora. E eu queria mostrar para você, e esse é a brincadeira que a gente vai fazer com essa poesia, procurando resposta para o e agora José, eu achei resposta no José da Bíblia, amém?
Glória a Deus. Então, como a gente não tem essas respostas prontas, mas a Bíblia nos oferece os argumentos que a gente precisa para vencer todas as adversidades da vida, a gente vai refletir no José da Bíblia para tentar responder Drummond. No livro de Salmo de número 105, versículo 17. Salmo de número 105, verso 17. Salmo de número 105, versículo 17. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, até tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, custeou o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para a seu talento sujeitar os príncipes e aos anciãos ensinar a sabedoria. Deixa esse versículo aqui, vamos orar um instante. Pai, nós oramos ao Senhor, que não haja nenhuma distração nesse ambiente, que o nosso coração esteja aberto, que a nossa vida esteja aberta, para poder ouvir Tua voz, para poder refletir em tudo aquilo que o Senhor tem e quer trazer para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? Sabe, esse texto é muito lindo, porque ele fala desse José, ele dá uma release da biografia desse irmão. Agora, uma das coisas que diz é que, passando por tudo isso, ele foi levado para a condição de ensinar sabedoria aos mais velhos. Depois de passar por tudo isso, esse José alcançou um lugar tão honroso, ao ponto de que até os mais velhos paravam para ouvir aquele moço novo. Não era apenas a autoridade de um administrador, mas alguém que ensinou sabedoria aos anciãos. Traçaram um destino, sabe, aliado e em sincronia com aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. E eu quero tratar alguns aspectos aqui, sabe, muito especiais e importantes. O primeiro está descrito em Gênesis, capítulo 37, verso do 3 ao 11. José foi traído por quem o invejava. Sabe, diante da inveja dos outros, diante desse ódio maquiado, José teve uma postura muito interessante. E olha só o texto, Gênesis, capítulo 37, verso 3 a 11. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. A inveja não era meramente só sobre o tratamento que Jacó, o pai de José, tinha com ele. Sabe, eles invejavam seus sonhos,
Eles invejavam, sabe, sua disposição de olhar além da realidade. Sabe, eu costumo dizer que quem sonha busca Deus, porque Deus trafega pelas vias da impossibilidade. Quem tem coragem de sonhar é quem está acordado por dentro, como diz Mário Quintana. Se você está sonhando, é porque o seu interior está acordado. Gente que está dormindo por dentro e por fora não tem mais sonho, não tem mais coragem para sonhar, não tem mais disposição, não tem mais criatividade, não tem mais imaginação, não consegue sonhar, não consegue sonhar. Os irmãos de José odiavam não só aquilo que o pai lhe oferecia, mas aquilo que José oferecia para o mundo como gente. E deixa eu definir uma coisa aqui para você: o cobiçoso, o invejoso, melhor dizendo, o invejoso não quer o que você tem, o invejoso não quer que você tenha. Estamos juntos aqui, irmãos? O invejoso não quer o que você tem, o invejoso não quer que você tenha. Quem quer o que você tem é o cobiçoso. São duas coisas completamente diferentes, eu não sei se faz sentido para você. O cobiçoso quer o que você tem, sem passar pelo processo que você viveu, sem enfrentar as dificuldades que você enfrentou para ter aquilo, ou estar naquele lugar. O invejoso não quer que você tenha. E a gente tem que lidar com essas duas anomalias, dentro de nós e fora de nós. Mas quando você lidar com essa anomalia fora de você, quando você percebe que você está vivendo em um lugar onde as pessoas estão olhando para você, e o sentimento que elas estão nutrindo em relação a você é o sentimento de inveja. As pessoas estão odiando você sem te conhecer. Normalmente os invejosos, eles não param para avaliar alguém, para conhecer alguém, para tentar entender melhor o sonho daquele indivíduo. Sabe, inveja, ela produz um ambiente hostil, uma convivência insuportável. A pergunta que eu faço para você é: diante de ambientes que você vai ser colocado, aonde as pessoas vão invejar os seus sonhos, aonde as pessoas vão invejar a sua disposição de viver da fé, quando esse tipo de agora chegar para você, quando a inveja estiver tão presente que vai dar para pegar nela, o que você vai fazer? Você vai desistir dos seus sonhos? Você vai parar de sonhar? Você vai se acovardar pela hostilidade? O texto que a gente leu em Salmo 105 fala de um homem que sonhava assim, e que nem o invejoso impediu que ele continuasse sonhando. Sabe, irmão, nem o invejoso, nem uma inveja vai ser maior do que a força que você tem de lutar pelos sonhos que você tem, por aquilo que está vivo dentro de você. Se você tem um sonho, o desafio é manter esse sonho aceso, o desafio é manter esse sonho vivo. Eu me lembro de experiência pessoal. Eu já escrevi música em guardanapo, em lanchonete, quando eu era um funcionário de uma lanchonete. Tinha que chegar um pouco mais cedo, porque eu queria aprender a cilindrar a massa de pastel. Eu me lembro de um professor que eu tinha, e eu tinha um sonho de cantar, um professor que eu tinha quando eu fiz seminário na MCM, e ele dizia para mim, que para eu melhorar, eu ia ter que piorar muito, para eu para eu ficar ruim, eu ia ter que melhorar muito. Foi isso que ele me falou. Sabe o que ele pediu para mim? Sabe qual foi o exercício que ele passou para mim? Coloca um balde na cabeça e canta dentro para você ver. Porque você não vai obrigar ninguém a ouvir sua voz. Eu vivo de música hoje, ele não. Tem 38 músicas minhas aí para todo mundo ouvir. Para a glória de Deus, amém, irmãos? Porque quem sonha, vai continuar sonhando, independente do ambiente que enfrente. Se você enfrenta um ambiente de hostilidade, um ambiente de inveja, um ambiente, sabe, de desânimo, um ambiente de descontentamento por parte das pessoas, continue sonhando, irmão, porque quem sonha busca Deus.
Continue acreditando no sonho que está vivo dentro de você. Continue fazendo aquilo que você entende, que vai te projetar para esse lugar de sonho. Sabe? E essa inveja, ela foi tão crescente. Eu estou me ouvindo mal aqui. Não estou me ouvindo direito. Por isso que eu estou tendo que gritar para me ouvir. Coloca um pouco mais aqui fora, de repente. Sabe? Essa inveja levou José para um lugar tão confuso, tão complexo. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi jogado numa cisterna. Sabe, ele foi vendido como escravo. Salmo 105:19 vai dizer, sabe, o tempo dele chegou, mas a pergunta que eu faço é: quando esse e agora chegar na sua vida? Quando as pessoas fizerem tudo para você parar, para você desistir desse sonho que você tem? Quando as pessoas te pressionarem das piores maneiras possíveis, das formas mais vis, das formas mais covardes? Quando você for vendido, quando você for jogado em cisterna, quando você for esquecido, quando você for deixado para trás? Nem traição, nem cisterna, nem ser vendido como escravo impediu José de sonhar. Em Salmo 105:19, Salmo 105:19, até cumprir-se a profecia a respeito dele e ter provado a palavra do Senhor. Você vai provar a palavra do Senhor, amém? Então, diante da inveja, o que José fez? Diante da ausência de beleza nas relações, continuou sonhando. Olha para quem está do seu lado e fala: continue a nadar, continue a nadar. Isso é resiliência, a decisão de não se dobrar. Olha para mim, não é o que fizeram com você, não, é o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. Pastor, mas você não tem ideia do que eles fizeram comigo. Me trancaram, me isolaram, perdi a voz, perdi meu ministério, perdi tudo que eu tinha, fui traído, fui enganado, fui usado. Seja resiliente. Essas coisas serviram para treinar seu coração. Continue sonhando o sonho que Deus plantou dentro de você. Uma hora chega. Você é o único responsável para fazer com que o plano de Deus se cumpra, ou com que o plano de Deus não aconteça. Deus tem um plano para a sua vida, amém? Ninguém pode impedir esse plano. Ninguém pode impedir esse plano, ninguém pode parar esse plano, nem sua família, nem seus pais, nem seus amigos, nem seus inimigos, nem o diabo, nem o inferno. Se Deus deu uma palavra para você, se o diabo aparecer na sua frente, a palavra tem poder de partir o diabo no meio, para você ir aonde Deus disse que você vai. Ninguém pode parar o que Deus te disse, ninguém pode parar o plano que Deus liberou sobre a sua vida, só você. Só você. Diante desse e agora, o que eu faço? Seja resiliente, seja resistente, resista. Olha para quem está do seu lado e diga: resista. Bom ânimo é você que tem. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Que tipo de aflição? A inveja, as competições desleais, pessoas que vão mentir ao seu respeito, pessoas que vão caluniar você, pessoas que vão jogar você em cisternas, pessoas que vão acorrentar você, pessoas que vão difamar você. Tudo isso vai acontecer. Não adianta repreender, não. Está repreendido, pastor. Pode abaixar só um pouquinho agora, não, ficou melhor. Abaixa só um pouquinho. Não adianta repreender, não. Essas coisas vão acontecer. Elas vão acontecer. E o que eu faço, pastor? Você faz aquilo que o texto te orienta a ter. Diante das aflições, tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e você pode pegar carona na vitória dele. Bom ânimo não é Deus que te dá, é você que fabrica, você que decide ir, você que decide continuar sonhando, você que decide continuar acreditando, perseverando. Eu não preciso esperar que os outros entendam, eu não preciso esperar que os outros colaborem com aquilo que Deus me disse.
Não fique esperando as pessoas fazerem alguma coisa por você, não. Senão você vai sonhar e vai morrer na fronha. Você vai sonhar, nadar e vai morrer em lugar nenhum. Tem um rapper que diz que você é o único representante do seu sonho na face da terra. Quem tem sonho aí, irmão? Não desista de sonhar. Não deixe que a inveja de ninguém, não deixe que o desânimo de ninguém, não deixe que a fala de ninguém. Pastor, e agora? Qual que é o seu próximo sonho? Eu posso falar? Esse disco que eu estou lançando agora, eu gostaria muito de ser indicado ao Grammy Latino, amém? Pode rir de mim, irmão. Eu estou trabalhando e eu estou sonhando. Pode dizer o que for, eu continuo sonhando. Uma hora a palavra de Deus se cumpre. Uma hora Deus decide realizar esse sonho. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pensa, planeja, idealiza e sonha. Então, diante dos desânimos, diante das pessoas que querem te vender, diante das pessoas que invejam aquilo que você carrega, diante das pessoas que invejam o sonho que você tem, diante da cobiça das pessoas, o que eu faço? Você continua olhando para frente, para o autor e o consumador da sua fé. Quando esse agora visitar você, você vai fazer isso. Creia, sonhe com Deus. Quem sonha busca Deus, porque Deus trafega pelas vias da impossibilidade. Agora aconteceu uma outra situação com José. Diante da inveja dos irmãos, ele foi colocado numa cisterna, vocês lembram disso? Colocado numa cisterna, vendido. E ele se tornou servo da casa de um homem chamado Potifar. Potifar. Sabe, e ele foi assediado por propostas erradas. A mulher de Potifar assediou ele. Irmãos, um cara que era rico, próspero, certamente ele tinha uma esposa bonita, sim ou não? E a mulher veio, irmão. A mulher não era possuída pela pombagira, foi ela que entrou dentro da pombagira. A pombagira era possuída por ela. E a mulher bonita, a gente tem uma fala, né? Me livra das feias, me livra das bonitas, que das feias, das bonitas você corre, irmão. Tem coisa que não adianta orar, não. Você tem que fugir da aparência do mal e deu, e é isso. Reconhecer sua humanidade é o primeiro passo para se tornar uma pessoa espiritual. Entender as suas limitações. Diante daquela situação, o que José fez? Olha para mim. Correu. E o vazado de lá. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Aqui tem uma coisa muito importante. Porque o diabo, presta atenção nisso que eu estou falando. O diabo sempre vai nos fazer pensar que o pecado é uma espécie de bonificação pelo sofrimento que a gente viveu. O diabo vai produzir um tipo de engano, sabe, uma semente de engano, ele vai plantar no seu coração. Você já sofreu tanto, cara. Você passou por tanta coisa, você merece. Quem está entendendo? Não negocie a sua santidade e a sua pureza. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Morda no dedo, corte a sua mão, arranque o seu olho da cara, mas preserve a sua santidade, porque ela é o seu ponto de conexão com Deus. Ela é aquilo que viabiliza a bênção de Deus, o favor de Deus ser despejado e derramado na sua vida. O diabo vai te fazer pensar que o pecado é uma espécie de bônus. Cara, você sofreu tanto, está sofrendo inveja dos outros, foi vendido pelos irmãos, foi jogado na cisterna, essa mulher está te dando mole, esse dinheiro está pintando para você, essa oportunidade está surgindo para você, você trabalha tanto, essa possibilidade de sonegar, essa possibilidade de levar vantagem em cima de alguém, o diabo vai te fazer pensar que coisas assim é uma espécie de bônus de Deus para você. Não, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, irmãos. O que eu estou falando para você é muito sério. E se você quiser de fato viver algo extraordinário em Deus, você precisa guardar isso no seu coração, assim, sabe?
Você já passou por tantas dificuldades, propostas vão surgir. José poderia ter pensado nisso. Diante desse e agora, primeiro o e agora que você enfrenta, sabe, continuar sendo um sonhador, apesar da hostilidade, apesar da pressão, apesar de ser vendido, apesar de ser traído, você precisa continuar sonhando. O segundo estágio, essa pressão do pecado, que vai fazer você pensar que você tem o direito de pecar, em virtude do sofrimento que você viveu, que você tem o direito de andar por essas vias, e negociar e customizar Deus, há um prazer momentâneo, há um lucro, que não é Deus que está trazendo, que não é Deus que está gerando. E agora, José? Quando essas situações aparecerem para você, e agora? Quando tentações irresistíveis aparecerem para você, e você tiver que fugir desses ambientes que são bons, esses ambientes que são ambientes de conveniência. Quantos ambientes de conveniência a gente tem que fugir deles por conta desse tipo de pressão que a gente sofre? O diabo querer enganar a gente, achar que o prazer, sabe, você está passando uma situação difícil no seu casamento, está passando uma situação difícil com os seus filhos, está enfrentando um monte de coisa, vai lá, peca, você tem direito. Você não tem direito, você é consagrado para Deus, você é filho de Deus, você é propriedade única e exclusiva de Deus. O pecado não faz mais parte de uma prática pensada, ele pode acontecer, mas você não planeja pecar, irmão. Não deixa o diabo te enganar, não deixa o diabo te iludir. Na jornada, muitas distrações vão aparecer. Pessoas com fórmulas mágicas para transformar pedras em pães, pessoas com mapas para você chegar ao fim do arco-íris. Eu tenho aqui, segredo para você chegar no fim do arco-íris e descobrir o pote de ouro. Você vai viver assim, meu Deus, muitas distrações, sabe? Aqui eu coloquei assim, vou ler o que eu escrevi para vocês. Contar experiências com pessoas que quebraram com isso, mas tomando cuidado para não fazer descrição. Tem hora que dá vontade de falar o nome, irmão. Nego vai aparecer para você com proposta. Eu me lembro de uma vez, eu estava numa situação tão difícil, se gritasse alto perto de mim, irmão, eu quebrava, tão quebrado que eu estava. Naquela época, R$200 para mim era a prestação de um Camaro. Contava as moedas para pagar o aluguel, contava as moedas para pagar tudo. E eu lembro que eu estava terminando um segundo CD, e a gente tinha um Gol verde, um Gol 98, um Gol bola que o irmão tinha me dado, e eu apelidei ele de missionário Hulk. Por que era missionário Hulk? Porque eu já carreguei 18 adolescentes dentro dele, quando eu era pastor de adolescente. Não me critica não, não me olha com essa cara de condenação não. E a gente tinha o missionário Hulk, um disco para terminar, e as contas para pagar, e as coisas, sabe? Eu lembro de viajar algumas vezes assim, a minha geladeira em casa estava igual o Gênesis, só água e luz, mais nada. O tempo difícil, mas eu estava debaixo de uma orientação do Senhor, debaixo de uma palavra de Deus. E aí um belo dia de manhã, um irmão me liga, irmão rico, fui na casa dele, ele abençoou a gente no nosso casamento, irmão rico, funcionário público, aposentado, tinha outros negócios, rico, irmão, dinheiro, perto de mim ele era um bilionário, naquela situação que eu estava. E ele me ligou dizendo assim: varão, tem um negócio especial para você demais. Eu já conhecia muita gente. Varão, tem um negócio especial para você. Eu quase falei o nome. É mesmo, fulano? Ele cara, negócio especial. Você vai prosperar, vai resolver todos os teus problemas aí, tudo. Eu disse: é mesmo, mas
Não contei meus problemas para ninguém. Estou aqui vivendo meus problemas, eu e Deus e a minha família. Não, mas você vai... Meu Deus, você não tem noção não, coisa boa demais. Aí eu falei, é mesmo? Como é que é o nome? Aí ele falou o nome lá de mais uma dessas pirâmides financeiras. Eu falei, é mesmo? É isso aí, é. Nessa época é fácil criticar a pirâmide, naquela época estava dando certo, irmão. Estava todo mundo entrando. Deixa eu olhar aqui. Te conheço. Aquela pirâmidezinha no começo. Todo mundo ganha dinheiro, ninguém resiste. E aí ele me ligou e falou assim, rapaz, está na hora de você entrar, eu vou te colocar e tudo mais, e você vai fazer isso, isso e aquilo. E eu sentei assim na escada da minha cozinha, e estou ouvindo ele. Ficou falando uns 15 minutos. Não, que vai, você pensa, pá, tal. Deixei ele falar. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu estou precisando bastante. Mas eu preciso mais do que tudo obedecer meu Deus. Eu estou tão focado no que Deus me chamou para fazer, cara. Tão concentrado no que Deus me disse, no sonho que Deus me deu, na palavra que Deus me entregou, que eu não quero me envolver com mais nada, cara. Não quero me embaraçar com mais nada. Aquele irmão no telefone começou a chorar no telefone. Do outro lado, ele chorando. Cara, eu estou perdido. Falei, e aí, você é perdido, você quer me levar para esse labirinto? Quem ensina o que não entende, irmão, está multiplicando a ignorância. Deus teve que criar Moisés no Egito, para ele poder libertar um povo que era escravo. Sabe por quê? Porque só alguém livre pode libertar um grupo de escravos. E eu comecei a falar, falei, irmão, e ele chorava no telefone, falava, cara, não consigo mais orar, cara, não consigo mais buscar a Deus, não consigo mais, e papapá, e mais. Desviei do meu propósito. Eu digo, pois é, moço, e aí você quer me levar para esse lugar? Para de ficar levando os outros para esse lugar, meu irmão. Agora, o que define você não é a sua condição, a condição que você está, sabe? É a consciência de quem você é em Deus, amém, irmãos? O que define quem você é a consciência que você tem de quem você é diante de Deus. Muitas coisas vão aparecer para tentar desvirtuar você, sabe, para proporcionar um atalho. Imagina José diante daquela situação. Ele poderia muito bem usufruir daquele prazer momentâneo, mas destruir a consciência dele para sempre. Eu me lembro de uma outra vez, um irmão, a gente da mesma situação, esse dá vontade de falar o nome. Eu vou falar o nome da pirâmide. Ele estava envolvido naquele negócio de Telex Free, bom, eu até escrevi aquilo. E ele me ligou várias vezes, e cercava o povo na igreja, e o povo me perguntava, porque eu já estava lidando com a internet, e esse foi lá na minha casa. Estão aqui junto comigo, amém, irmãos? Estou contando isso para ilustrar. Talvez está acontecendo, ou vai acontecer, ou já aconteceu com você. E esse irmão foi lá na minha casa, e eu na mesma condição, irmão, difícil demais. E ele me ligou e falou assim, pastor, o senhor está em casa? Era pastor da filha dele. Eu falei, estou em casa. Eu vou aí na sua casa agora. E eu disse, vem, irmão, vem cá. Pensando, podia me dar uma oferta ao invés de me oferecer esse trem, né? Tendo que pagar o disco, tendo que pagar as coisas. E ele foi, chegou lá, sentou com o computador dele, falou, pastor, eu vou te dar uma conta no Telex Free. Eu disse, rapaz, eu já falei para você que eu não vou oferecer isso para ninguém, moço. Eu não tenho como pagar. O bom nome é melhor que a riqueza, o ser estimado é melhor que prata e ouro, amém? Eu prefiro ter autoridade para pregar para os outros. Não, vou te dar aqui, você só faz os anúncios. Você vai ganhar R$800 por mês. Eu falei, quanto custa isso? Esse trem que você está me dando? R$4.200. Quase que eu pensei, eu te vendo por R$3.900.
Você vai ganhar 300 ainda. Falei, não, vou te dar aqui, eu tenho que terminar meu disco, irmão. Tenho que, sabe, um monte de coisa. Esse irmão me deu esse negócio. Nunca ofereci para ninguém, nem o anúncio nós fizemos. Uma semana depois, é fantástico. A casa caiu para todo mundo, irmão. Esse irmão era um homem próspero, hoje ele anda perdido, sem destino. Não é desonroso vender material de limpeza, mas para um cara que estava num patamar dele, empresário, imóvel, andando numa frequência financeira tão alta. Esse cara está arrebentado. Conheço pastores que perderam autoridade diante das igrejas. Conheço uma igreja de 4.000 membros, que a gente fazia evento, vinha gente de tudo que é lugar. Os pastores, a maioria dos pastores perderam autoridade diante da igreja. Por quê? Porque o diabo vai enganar a gente, vai mentir para a gente dizendo que isso é um direito que a gente tem, mas isso é uma distração que vai te roubar do propósito. Eu estou sendo pastor na sua vida aqui, amém, irmãos? Está lá o Scarpa do Palmeiras enrolado lá, com os bitcoins para receber e não recebe. É a síndrome da mulher de Jó, propondo outro caminho para você. Você já sofreu tanto, cara. Já aconteceu tanta coisa com você. Agora as coisas estão te assediando. Blasfema contra esse Deus. Toma outro rumo, toma outro caminho. Chuta o balde, desiste. A infidelidade vai roubar o êxito da conquista. Olha para quem está do seu lado e diga: não importa o que aconteça, continue fiel, seja fiel às suas convicções, seja fiel ao que Deus te disse, seja fiel à semente que Deus plantou no seu coração, seja fiel em nome de Jesus, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Essas propostas não correspondem ao plano de Deus, não é Deus que está trazendo essas coisas para você. Hoje, agora, muitas pessoas falam para mim, trazem investimento com esse pastor que perdeu um monte de dinheiro aí agora. E aí na zoeira eles ficam, fulano entrou, Beltrano entrou e tanta gente entrou. Aí eu olho e digo assim: olha rapaz, teve uma coisa que eu aprendi, não foi na igreja nem no seminário não. Infelizmente o lugar que eu aprendi foi ruim, mas eu acabei extraindo esse conselho. Eu aprendi nos bar da vida. O que você aprendeu, Vilela? Macaco velho não pula em galho seco. Tem coisa que vai aparecer no seu caminho que é furada, e o diabo vai te fazer imaginar, ou idealizar, ou customizar aquilo, como se aquilo fosse uma bênção. E isso é a mulher de Potifar te assediando, e você vai ter que fugir dessas coisas, para você continuar fiel, e continuar trilhando na direção da realização do seu sonho, da realização do propósito que Deus tem para você. Quando esse agora José chegar, você vai se render completamente àquilo que Deus te diz, em nome de Jesus. Vamos terminando aqui. Você está aí comigo, amém? Faz sentido para você isso? No terceiro ponto aqui, José recebeu o mal pelo bem que fez, mas não parou de lutar pelos outros. José decidiu ser fiel a Potifar, não se deitou com a mulher, e esse mesmo homem, ao quem ele foi fiel, mandou prendê-lo. Primeiro, qual que é o primeiro desafio de José? É sofrer a inveja das pessoas, a hostilidade da convivência, ser vendido, ser colocado em cisterna. Depois o e agora, é o diabo te fazer achar, imaginar que os atalhos é uma proposta de Deus para você, que os prazeres é uma espécie de bonificação, o pecado é uma espécie de bônus, pelo sofrimento que você está vivendo e enfrentando. Não é, irmão, é pecado, e o salário do pecado continua sendo o mesmo, é a morte do seu ministério, é a morte dos projetos que você colocou diante de Deus, é a morte dos seus votos, sabe? Diante da inveja, hostilidade, diante das propostas do diabo. E agora José recebe o mal pelo bem que fez. Quantas vezes você ajudou pessoas, você foi leal a pessoas, e essas mesmas pessoas às quais você foi leal, elas te prejudicaram, elas te prenderam, elas destruíram sua vida.
Mas aí agora ele caiu. Não, ele não caiu não. José na cadeia foi instrumento de Deus. Eu não sei qual prisão te colocaram, eu não sei se você foi colocado em alguma, mas eu declaro em nome de Jesus, que em qualquer situação que você estiver vivendo, você vai continuar sendo instrumento de Deus, seus sonhos vão se manter vivos no seu coração. Diante dessa situação de hostilidade, de inveja, diante dessa situação de se desviar de propostas, agora José estava em outra condição. Ele foi traído por aquele a quem ele entregou o coração e confiou. Mandaram prendê-lo. Poxa, eu fui leal a esse cara. Eu fui fiel. E agora eu estou aqui nessa cadeia. E agora? E agora? José continuou sendo bênção. José foi bênção na vida do padeiro, José foi bênção na vida do copeiro. Não importa o que fizeram com você, o que importa é aquilo que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. Seja bênção na vida das pessoas, continue sendo bênção, continue estendendo as suas mãos. Cada um dá o que tem, irmão. Se as pessoas te deram isso, ofereça outra coisa. Por quê? Porque você está cheio da esperança, você está cheio de convicção de que tudo que Deus falou vai acontecer, vai se cumprir. Você vai viver aquilo que Deus disse que você vai viver em nome de Jesus. Então mesmo nessa situação, ele continuou sendo bênção. Muita gente passa por isso e deixa de se importar com os outros, para de servir, para de colaborar com as pessoas. Eu não acredito mais no ser humano, eu não acredito mais em igreja, eu não acredito em mais nada. Mas por quê? Cara, muita inveja. Cara, me desviei de tanta coisa, o povo não viu, não considerou, me prenderam. Não importa, irmão. Jesus lavou os pés dos discípulos dele no caminho da cruz. No caminho da cruz ele serviu pessoas. Não importa o que você está passando, não perca a esperança, não perca o prazer de servir, não deixe de ser bênção sobre a vida das pessoas. Continue abençoando, continue servindo, porque o seu sacrifício não será em vão em Deus. Faz sentido para vocês? Se eu não tenho o direito de ser feliz, ninguém mais tem. Todo mundo é falso, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Você vai passar por tudo isso: inveja, hostilidade, cisterna, grilhões. E depois propostas do diabo. Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, e o primeiro lugar que ele foi depois disso foi ao deserto ser tentado pelo diabo. E o diabo vai tentar fazer você transformar pedras em pães, vai te fazer achar que o pecado é uma espécie de bônus, que Deus está te abençoando com prazeres. Deus não faz isso, irmão. Deus não faz isso. Não importa o que você esteja vivendo, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Mantenha-se santo e puro diante de Deus. E quando você for sacaneado, quando as pessoas te colocarem em prisões, não desanime, não desista de servir, não desista de ser bênção. Não importa qual a situação que você está vivendo, continue abençoando pessoas, continue olhando para as pessoas como Deus olha para elas. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, um coração igual ao teu, meu mestre, disposto a obedecer, cumprir com o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Último ponto, o quarto ponto. Primeiro, inveja, hostilidade, cisterna, grilhões. Depois, proposta do diabo. Você sai daquela situação, Deus te dá um respiro, aí você entra numa situação onde o mundo vai te assediar, as propostas vão vir, o pecado vai bater na sua porta, vestido de bônus, vestido de favor de Deus.
E aí o que vai acontecer? Você vai ser fiel e vai ser injustiçado. E agora, José? E agora? Agora eu vou continuar abençoando pessoas. Agora eu vou continuar sendo bênção, mesmo aqui nessa prisão. Porque o que você é, irmão, não precisa provar, as pessoas vão ver. O que você é, você não precisa provar, não. As pessoas vão ver. Os frutos falam pela árvore. A árvore não abre a boca para se defender. Ela só espera a estação dela. E na estação, na sua estação, você vai oferecer seus frutos para o mundo. E agora? José foi esquecido por quem ele ajudou. Ele ajudou o padeiro, ele ajudou o copeiro. Pô, eu passei por inveja, hostilidade, prisão, grilhão, fui preso, fui trancado na casa desse cara, resisti, fui leal, fui fiel. Esse cara me prendeu, mesmo na cadeia, eu continuei abençoando gente. E agora, José? Essas pessoas que eu abençoei me esqueceram. Elas não se lembram do que eu fiz por elas. O padeiro e o copeiro se esqueceu de José. O que eu faço? Diante da ingratidão, diante do esquecimento das pessoas, José dá uma palavra ao copeiro dizendo que em 3 dias ele seria exaltado. E já que ele estaria diante do rei da nação, lembra de mim. Mas o copeiro se esqueceu de José. Quantas vezes, estamos juntos? Quantas vezes colocamos expectativas em pessoas, acreditando que elas vão se lembrar de nós. Mesmo na prisão, o Senhor era com ele, mas as pessoas o esqueceram. Quantas vezes você coloca expectativa nas pessoas? Eu ajudei esse cara, eu ajudei essa irmã, eu ajudei essa pessoa. Empresários devem passar muito por isso. O cara me pôs na justiça, eu ajudei ele, eu contribuí, eu colaborei, eu dei o meu melhor que eu podia para ela, e essa pessoa foi ingrata comigo, se esqueceu de mim. Essa é uma trajetória que todo sonhador vai ter que viver. Inveja, hostilidade, prisão, cisterna, inveja dos irmãos, pressão familiar. Depois são as propostas que vêm surgindo. Primeira coisa que o diabo desestabiliza é a sua casa, a sua família. Depois ele vai te propor um monte de outra coisa, como se aquilo fosse uma recompensa por parte de Deus para você. José se manteve firme, se manteve de pé, foi preso por quem ele ofereceu só lealdade. Sabe, irmãos, eu sinto no meu espírito, tem gente machucada aqui nesse lugar, tem gente ferida aqui nesse lugar. Você ofereceu lealdade e te colocaram em prisões. O que ele fez? Ele continuou sendo bênção. Ele abençoou o copeiro, ele abençoou o padeiro. E ele pediu, ele falou: olha, se lembra de mim, cara, quando você estiver nessa situação. Eu tenho um sonho, eu tô, sabe, imagina, irmão, esse garoto sozinho. Esse garoto sozinho passando essas aflições. Ele pediu gentilmente ao homem, disse: se lembra de mim quando você estiver lá com o imperador, cara. Me ajuda a sair dessa situação. Quando todo mundo se esquecer de você, todo mundo, você vai ter a certeza de que o seu pai é o guarda de Israel e ele não dorme, ele nunca vai abandonar você em momento algum. Me lembrei de uma ocasião envolvendo uma Miltim. Uma vez eu tinha ganhado um dinheirinho na MCM, dia 24 para o dia 25, era Natal, lembra disso? Fazia tempo que eles não me davam dinheiro, eles me deram dinheiro, eu botei uma bermuda branca, eu era novinho, tinha lá os meus 18 anos, botei uma bermuda branca, um tênisinho branco, andada de jogador, magrinho, falei: vou para a feira gastar meu dinheiro, com os jovens da igreja. De repente chega uma buzinada na porta do lugar onde eu estava dormindo, uma maréia. Olha só o carro que o anjo veio, numa maréia. Era o Miltim. O Miltim falou: pastor José disse que você vai ter que ir para lá, no meio do mato, irmão, dormir numa barraca para olhar um satanás de uma bomba de um poço artesiano. Era o diabo, irmão.
E você entregou a carta do diabo para mim. E o Milton chegou triste assim, falou assim: ô cara, você vai ter que ir para lá. E uma barraca assim, irmão, que era uma barraca de estagiário. Uns 10 já tinha dormido lá dentro. E não tinha trocado as coisas de lá de dentro. E eu sentei no Natal, dia 24 para o dia 25. Num monte de brita assim, olhando para o céu, chorando, com 18 anos de idade no meio do mato, olhando uma bomba. Uma mensagem de WhatsApp para receber um Feliz Natal. Sentei naquele monte de brita, olhei e falei: ô Deus, o que o Senhor quer fazer comigo? Lembra lá do seu monte de brita, onde você já se sentiu a pessoa mais esquecida do mundo? Deus estava lá com você. E quando esses momentos chegarem, lembra disso. José sabia disso. Mesmo na prisão, o Senhor era com ele. Não confunda ser esquecido pelos outros com ser esquecido por Deus. Hebreus, ele não é injusto para se esquecer das nossas obras. Quando engrandecido, não se vingou. Quando José foi engrandecido, passou por todas essas situações, e agora ele estava numa condição favorável. Os sonhos aconteceram, as verdades alcançaram seu coração. Os irmãos que o venderam agora estavam nas mãos dele. Sabe, ele não se prendeu às mágoas do passado, ele não viveu sobre a tônica das mágoas que ele tinha. Gênesis 50, 20, Deus gerenciou. Olhe além da sua própria vida, transcenda os seus traumas, as suas mágoas, e não caia na tentação de vingar-se, de ostentar o que o Senhor te ajudou a ter. José revelou seus problemas pessoais em nome de um bem maior. Ele engoliu tudo que tinha. Vocês estão comigo aqui? Eu não quero me alongar mais, então vou parando por aqui. São 5 aspectos aqui que eu anotei, de atitudes desse José da Bíblia, que responde os conflitos apresentados por Drummond na poesia maravilhosa dele, E Agora José. A vida vai te pressionar essas questões. Você vai passar pela inveja, pelo julgamento injusto, pelas cisternas, pelos grilhões, pelas prisões. Você resiste a tudo isso. Você enfrenta, lidar com tudo isso. Pecados vão aparecer, propostas vão aparecer. Mas você, em nome de Jesus, vai se manter firme e vai entender que isso não é Deus que está trazendo. Logo em seguida, José passa por uma outra situação. A situação de ser injustiçado por quem ele só ofereceu lealdade. A situação de ser, trancado em prisões por pessoas a quem ele confiou o coração e a integridade. E ele se manteve firme. Mesmo naquela prisão, ele continuou abençoando pessoas, honrando pessoas, amando pessoas. E aquelas pessoas que ele amou, que ele serviu, que ele contribuiu com elas, o esqueceram. A expectativa estava na possibilidade de sair daquela situação pela ajuda que ele oferece. Mas ele continuou entendendo que Deus estava com ele, que o Senhor estava com ele. Sabe, por último, irmãos, José foi colocado numa situação de prestígio e de honra. José prosperou, José saiu daquela situação. E mesmo tendo os irmãos dele nas suas mãos, José foi um homem bom, transcendeu as suas mágoas, viveu além dos seus traumas. Imagina você cuidar de pessoas que te trancaram, que te aprisionaram, te venderam como escravo. Diante dos dilemas da vida, do dilema que você está vivendo, da situação que você está vivendo, Deus tem uma resposta para isso que você está vivendo. O Senhor quer te ajudar a sair dessas questões que você não está conseguindo responder, desses problemas que você não consegue responder sozinho. Ele é o seu Deus, e Ele está aqui nesse lugar para te orientar. Essa palavra não é uma palavra para produzir muita empolgação, ela é uma palavra para produzir reflexão.
Em algum lugar desse você está. Em algum lugar você está. Não importa a sua idade. Se você é muito novo ou um pouco mais velho. Você está em algum desses lugares. E diante dessas situações e desses dilemas, a minha oração é que, independente do que aconteça, você continue sonhando e continue acreditando em tudo que Deus liberou e plantou dentro de você. Feche seus olhos, comece a orar agora. Comece a buscar a Deus. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir.